significa uma segurança social pública, que seja uma segurança social ao serviço dos mais idosos e dos mais carenciados. Por isso, desculpem, só para terminar, para dizer o seguinte: esta é a escolha que temos pela frente. Eu, pela minha parte, confio nos portugueses e confio em Portugal. Pedro Passos Coelho. Eu creio que o país tem hoje muito claro que, a partir do dia 5 de junho, precisa de ter um governo que seja competente e capaz e que seja realmente possível entregar um resultado que aqueles portugueses que hoje estão desempregados, que estão assustados com o futuro, que sabem que o país foi conduzido a uma situação de praticamente bancarrota, quer dizer, de não ter dinheiro para honrar os seus compromissos, esses portugueses sabem que há um responsável por essa situação, essa responsabilidade cabe ao engenheiro José Sócrates e ele não tem desculpa na medida em que o PSD já cooperou e cooperou bastante para que o governo pudesse ter alcançado um resultado que fosse satisfatório para todos os portugueses. O que está em causa agora aqui, portanto, é de saber se devemos ou não mudar a liderança. E não há dúvida que o país precisa de mudar a sua liderança. Precisa de alguém que respeite os compromissos, alguém que tenha capacidade de diálogo, alguém que pode não ter experiência governativa como eu, mas não traz na sua consciência ter 700 mil desempregados e um Estado social que está em perigo se não conseguirmos colocar a economia a crescer. Esse é o meu compromisso com os portugueses. Formarei um governo coeso e sólido se essa for a vontade dos portugueses e se eles tiverem, como eu, confiança em que podemos ser capazes em Portugal de fazer diferente do que fizemos nestes 6 anos. A 1 de abril passava uma semana sobre a demissão de José Sócrates como primeiro-ministro. A 1 de abril, o país estava a 2 meses das eleições. Foi nesse dia e em contexto de pré-campanha que Pedro Passos Coelho visitou a escola secundária de Vila Franca de Xira. Interpelado pelos alunos sobre rumores de cortes, o candidato respondeu assim. A minha mãe, pelo menos, disse que estavam a pensar em cortar o subsídio de férias. E nós não estamos corretos. Eu já ouvi o Primeiro-Ministro dizer, infelizmente, que o PSD quer acabar com muitas coisas e também com o 13º mês, mas nós nunca falámos disso e isso é um disparate. Está bem? Pois, também achamos. Isso é um disparate. Obrigado. Já antes, a 24 de março, a quando da visita a Bruxelas ao Partido Popular Europeu, Passos Coelho garantiu que não ia tocar nos impostos sobre os rendimentos. Se vier a ser necessário algum ajustamento fiscal ainda, a minha garantia é de que ela seria canalizada para os impostos sobre o consumo e não para impostos sobre o rendimento das pessoas. O dia 30 de junho foi em tudo diferente destas mensagens. Posso garantir-vos, não será necessário em Portugal cortar mais salários, nem despedir gente para poder cumprir um programa de saneamento financeiro no Estado português. Aquilo que o Primeiro-Ministro nos acusou foi de querer acabar com o IVA intermédio para a restauração, que é absolutamente falso. Eu acho que nós precisamos de dar um passo em frente, porque o clima em Portugal está irrespirável e enquanto nós tratarmos os portugueses como se não soubessem raciocinar e como se não merecessem o nosso respeito, não daremos um bom exemplo de como podemos construir no futuro. Merkel did say this morning that she was disappointed in the result last night, that the austerity measures were voted down. What did you say to her today when she voiced her disappointment? Well, I don't agree with her. These measures are voted down because they were not sufficient and not efficient enough to respond to our problems. As medidas agora anunciadas traduzem uma incompreensível insistência no erro. Foi usada a expressão desvio, foram ditas algumas palavras, após as quais apareceu colossal, fazendo a eliminação das palavras intermédias, fica desvio colossal. A minha interpretação da frase entre desvio e colossal é que foram detectados desvios e que a consolidação orçamental nos vai exigir um trabalho colossal. Esta versão é da minha pura responsabilidade.
então devemos persistir, ser exigentes, não sermos piega. Como é que poderíamos dirigir-nos aos portugueses ignorando esta conversa no próprio dia em que, por exemplo, o alemão Martin Schulz criticava o governo português dizendo que o destino de Portugal era o declínio? Se afinal, nesta conversa, o ministro alemão das Finanças dá os parabéns pela execução do plano de ajustamento financeiro. Ignorar este diálogo seria mentir aos portugueses e isso nenhum jornalista digno da profissão pode aceitar. We need an adjustment of the program after a substantial decision on Greece. What is the key? But if then there would be a necessity for an adjustment of the protocol, then we would be ready to do it. That's much appreciated. Boa noite a todos os portugueses. Desejo um bom ano novo, feito de paz e de esperança. O ano que terminou ficou marcado pelo acordo de assistência financeira celebrado com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. Acordo tornado inevitável pela necessidade urgente de assegurar o financiamento do Estado e da nossa economia. No plano social, o ano 2011 marcou profundamente a vida de muitos portugueses e deixou, um pouco por todo o lado, a marca dolorosa do desemprego, das dificuldades económicas e de angústia perante o futuro. No ano que agora começa, as dificuldades não irão ser menores. Nós reconhecemos o direito à greve, como é evidente, e às manifestações, mas o exercício desses direitos, essas escolhas que são feitas por uns, não podem ofuscar as escolhas que muitos outros fazem e que têm permitido que Portugal se apresente de uma forma cada vez mais consistente como um exemplo de determinação e de perseverança. Boa noite. Pedro Passos Coelho foi recebido esta manhã em Gouveia com uma forte vaia. O protesto de centenas de pessoas que assobiaram e deixaram muitos insultos ao primeiro-ministro que tinha acabado de visitar a feira do queijo da Serra. Esta não foi a primeira vaia a Passos Coelho, mas foi sem dúvida a que mais gente juntou. Foram ouvidas palavras de ordem contra o FMI, contra as portagens e contra as declarações polémicas que o primeiro-ministro tem feito nos últimos tempos. Havia esses confrontos entre os manifestantes e os polícias. Aí fizemos o nosso trabalho, começámos a fotografar e o que se deu foi que os manifestantes foram recuando até quase à entrada do metro, do Chiado, e os polícias ficaram com a esplanada entre os manifestantes e os polícias, e foi aí que se deu essa confusão toda, que foi que começaram a varrer literalmente a esplanada, a tirarem cadeiras, mesas, tudo, para cima dos manifestantes e para o lado, para todo lado. E foi nesse momento que um polícia, inteirados comigo, me mandou ao chão
e depois eu estar no chão, eu tento me levantar e tento me identificar com o cartão de imprensa, e é aí que eu vou direito a ele para lhe mostrar o cartão, e ele aí manda-me ao chão de novo, e começa-me a bater com o cacete, e foi depois aí que o manifestante me interviu e me veio ajudar a levantar e a recuar para junto dos outros manifestantes. Os polícias agarraram 3 rapazes e fugiram com eles, devia ser para lhes bater ou coisa assim. E o pessoal foi todo para tentar evitar isso, e de repente começou uma carga policial por cima de toda a gente, mas baterem toda a gente, velhotes e tudo, pessoas a tirar fotografias.